Olá, família Aliança! Hoje nós estamos aqui com o nosso encontro da família, em um formato diferente. Nós estamos aqui com o formato podcast. Eu, professora Lorena. Professora Liliane. E eu, Juliana Aguiar, consultora do programa Mestre dos Mestres e da Escola da Inteligência. É uma alegria para nós estarmos aqui hoje apresentando esse podcast. Eu, professora Lorena, como professora de Educação Socioemocional, desde o 1º ano até o 5º ano. Trabalhamos, como muitos pais sabem, né? Nós trabalhamos com o Mestre dos Mestres, né? Desde o 1º aninho até o 9º ano. E o ensino médio? Então, o ensino médio fica por minha conta. Eu trabalho, então, no Fundamental 2, do 6º ano, né? Que a gente tem aqui, até o 9º ano. E no ensino médio, nós trabalhamos, então, com a Escola da Inteligência. E aí, Ju, a gente queria que você se apresentasse, então, um pouquinho, né? Contasse um pouquinho como que você chegou aqui no Mestre dos Mestres. Olá, família! Que privilégio estar aqui hoje gravando esse podcast para as famílias, trazendo ferramentas para potencializar e ajudar vocês na educação dos filhos, né? Nós, quando vamos ter um filho, deram um manual para vocês, gente? Não. Ninguém dá um manual. E se eu dissesse para vocês, gente, que não tem um manual porque nós somos únicos, né? A gente consegue ter aproximações daquilo que a neurociência traz de como funciona a nossa mente, a nossa psique, os bastidores da nossa mente. E é exatamente isso que vocês trabalham nos materiais, né? Trabalhar os bastidores da mente à luz das competências socioemocionais, mas trazendo alguém como exemplo, alguém que realmente teve inteligência emocional na humanidade, que é Jesus Cristo. Alguém que realmente praticou ferramentas de gestão da emoção, não é verdade? Exatamente, Ju. E aí quando a gente fala de Jesus, a gente vai lembrar então de amar, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E aí a Ju trouxe para nós algo que a gente vai mandar então para as famílias, vai ser uma surpresa. Logo que lançar então esse podcast para vocês receberão no clipe, né, um quiz, certo, Ju? Explica para nós um pouquinho sobre esse quiz. Essa é uma ferramenta de autoconhecimento. Você trouxe um mandamento muito importante do Mestre dos Mestres, que é amar o próximo como amar a si mesmo. Então, para que eu possa amar o meu filho, para que eu possa, de fato, amar a minha família, primeiramente eu preciso me amar. E para que eu possa me amar, eu preciso pensar como é que está a qualidade do meu mundo interno. E para isso nós precisamos de algo que é extremamente importante para a nossa qualidade de vida, que é o autoconhecimento. E é isso que esse teste vai trazer para você, família. Nesse teste vocês terão algumas questões extremamente importantes. Pode responder com sinceridade, esse teste é vocês que vão fazer. Deve responder, né, Ju? Precisam ser sinceros, né, profs? Aí na casa de vocês. E vocês terão 3 colunas para responder, então, a cada afirmação que esse teste apresentar para vocês. Então, vocês vão colocar não concordo, concordo um pouco ou concordo muito. Nessa primeira coluna do não concordo, ela vale 1 ponto. Na segunda coluna, concordo um pouco, vale 2 pontos. Na terceira coluna, concordo muito, vale 3 pontos. Depois vocês farão, posteriormente, a soma dessas colunas, do que vocês colocaram, e vocês vão descobrir como é que está a qualidade do mundo interno de vocês. Gente, eu gosto de chamar a nossa psique de jardim. Que sementes nós temos lançado no nosso jardim? Faz sentido. Não sabe por quê? Só cresce erva daninha se o quê? Se a terra é propícia para isso. Como é que a gente tem cuidado do solo, das nossas emoções? O material das crianças fala exatamente. Eu ia falar isso agora, você falando aí, né? O que a gente está plantando, o que está crescendo. Lembrei agora que nós estamos trabalhando com o 2º ano agora. Olha como os lírios crescem no campo, né? Eles vão plantar o feijão, né? Eles estão nessa etapa. Eles vão plantar o feijão agora para trazer e contar como que foi o processo. E também essa questão do solo da emoção, que a gente trabalha muito com os 3º anos, né? O mestre inesquecível. Eles sempre estão vidrados ali na questão da erva daninha e tal. Então, isso é muito importante. Os pais trabalharem isso também,
que está relacionado também com o material das crianças, né? Precisa ser 360 graus, né? Tem toda a aplicação do programa socioemocional aqui na escola, junto com os princípios cristãos. E eu tenho acompanhado vocês ao longo desse ano e vocês fazem isso com maestria, um trabalho impecável. Mas é necessário que os pais deem continuidade a esse trabalho lindo. Por isso que vocês, famílias, receberam em casa esse livro da família. Inclusive, a revista da família tem exercícios práticos para vocês fazerem também, para que vocês possam desenvolver, de fato, esse autoconhecimento que a gente vai trabalhar aqui. Um fato legal sobre essa questão da revista da família, que às vezes a gente aplica no nosso encontro, né? Exato. Mas tem alguns aluninhos que eles levam para casa e eles trazem mostrando o que foi feito junto com os pais. Olha só. É muito legal, assim, o feedback, o retorno deles é bem interessante quanto a isso. E pensando aqui no caso, na minha área ali, que é o 1º ano ao 5º ano, nós temos a atividade em família, né? Sim. Então, assim, a gente percebe o quanto isso é importante para a gente continuar esse processo do 360 e sabe, graus. Pro, eu gosto de dizer que essa é uma atividade que não é uma tarefa de casa. Não. Isso é um tempo de qualidade para você, família, se conectar com o teu filho. Para você conhecer mais o teu filho. Para você conhecer os pontos fortes, os pontos fracos. Para você conhecer verdadeiramente quais são os gostos, né, dos filhos. É necessário que a gente tenha esse tempo de qualidade para a gente se conectar verdadeiramente. Com certeza. Ju, então assim, nesse quiz nós escolhemos uma pergunta para a gente poder então começar, né, um pouquinho da nossa entrevista, do nosso tema. Então, eu e a Lorena, nós trabalhamos os mesmos temas, porém, né, em segmentos diferentes, em abordagens diferentes. Então, quando a gente fala em ser reativo, né? Quando nós estamos muito reativos ou agimos de uma maneira diferente, ou às vezes até equivocada com os nossos filhos, né? Reagimos de uma maneira às vezes muito violenta com a nossa fala, né? Agressiva, né? A gente não grita, mas você está gritando. O que seria isso? A gente vai falar ali então um pouquinho da comunicação multifocal, certo? Relacionando essa questão da comunicação multifocal, a gente trabalha também, né, com eles ali. E algumas coisas que alguns sempre perguntam, mas o que é isso? Como que funciona? A gente estava conversando, né? Como que eu já nasci com essa comunicação multifocal ou eu desenvolvo? O que você pode trazer para a gente nesse sentido? Gente, nós nascemos no mundo, eu sempre brinco. A gente vem cru. A gente vem vazio. Nós nos tornamos muito aquilo que o nosso ambiente nos torna. Então, a nossa família vai gerar em nós as nossas primeiras janelas de memória. A nossa família são os nossos estímulos externos que estarão procurando e desenvolvendo dentro de nós o nosso mindset, que é o quê? A configuração da nossa mente. Inclusive, muitas vezes, a forma como a gente reage é a forma como os nossos pais reagiam às coisas. Olha para você, internamente. Quantos comportamentos do seu pai, da sua mãe, você consegue enxergar em você todos os dias? Eu enxergo vários em mim. A gente tem a gente escuta muito, né? Criança vê, criança faz, né? A gente acaba seguindo um modelo, né? A gente tem um exemplo, um espelho, né? Exato, e é por isso que a nossa fala, ela precisa ser exatamente aproximada aos nossos comportamentos, atitudes e ações. Por exemplo, quando nós falamos do programa Mestre dos Mestres, nós trazemos Jesus como um modelo de gestão da emoção, como um modelo comportamental. E a gente estava falando aqui exatamente sobre isso, sobre ser impulsivo. Jesus era impulsivo? Quando nós de jeito nenhum. Quando nós pensamos em Jesus, eu poderia relatar diversas situações aqui bíblicas da sua passagem, da passagem dele aqui na Terra, em que ele não reagiu. Uma delas é quando ele estava diante de Pilatos. Ele sendo acusado. Ele poderia falar muitas coisas, ele poderia se defender, ele era inocente. O que ele fez? Ele praticou o silêncio proativo. Exatamente. Ele nos mostrou que nós conseguimos sim controlar os nossos impulsos. Gente, nós temos o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelo quê? Pelas nossas funções executivas, que tem o quê? Autorregulação, gestão da emoção, autorregulação. Ou seja, a gente consegue sim controlar as nossas impulsividades. Autocontrole, né?
Nós somos o adulto da relação. Uma brincadeira que eu sempre gosto de falar para quem tem filhos pequenos aí, se o teu amigo vai na tua casa. E aí você coloca lá a sua louça preferida, né? A sua porcelana, não vou falar marca aqui. Sua porcelana preferida. Seu amigo quebra. Você vai falar, eu limpo para você. Isso, deixa, imagina, vai sentar. Acidentes acontecem. Deixa a tua criança quebrar. Você vai falar, menino, de novo, você só quebra as coisas em casa. Então, por que nós não praticamos uma comunicação não violenta dentro dos nossos lares? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes nós só repetimos os comportamentos que nós vimos ao longo da nossa vida, durante a nossa infância com os nossos pais? E não estou dizendo que eles não foram assertivos, que fato é, todos nós estamos aqui. Mas hoje sabemos e temos muitas ferramentas, temos neurociência, temos o modelo de Jesus como família, para que nós possamos replicar dentro dos nossos lares. Jesus, ele tinha autoridade. E quando a gente fala autoridade, não é autoridade no sentido de ser autoritário. Exatamente. Gente, autoritarismo, né? Não, ele era referência. É exatamente por isso que todo mundo queria fazer aquilo que Jesus falava. Ele era referência nas suas palavras, ele era referência no amor ao próximo, ele era referência no altruísmo, no acolhimento. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa relação de acolhimento, é nesse momento, gente, no momento que teu filho mais apronta. Principalmente quem tem adolescente em casa. É bem dificultosa essa fase. E eu quero lembrar vocês, famílias, o córtex pré-frontal do seu filho adolescente ainda não está pronto. As primeiras alterações que vão trazer essa autorregulação de fato para o teu filho, gestão da emoção, começa lá por volta, segundo a neurociência, dos 14 anos. Né? Não dá para dar um modelo exato, porque nós somos únicos, cada pessoa se desenvolve de uma maneira, mas temos na literatura que é por volta dos 14 anos. Nossa, até lá tem muita pirraça para eles fazerem, né? Vocês já pararam para pensar que é exatamente nesse momento que os nossos filhos precisam de acolhimento? Que é exatamente nesse momento que eles precisam de nós numa comunicação multifocal. De fato, que daqui a pouco eu vou falar o que é uma comunicação multifocal. Jesus tem um exemplo na Bíblia que eu sempre gosto de citar, inclusive está nos materiais dos alunos, né? Tem a história do perdão a Pedro em uma das lições. Gente, Jesus ele conhecia intimamente a personalidade de cada discípulo. Intimamente. Então ele sabia exatamente como eles iriam agir. E Jesus, ele avisou a Pedro, você vai me negar. Ele falou, que isso? Jamais. Nunca, jamais. E ele negou. E Jesus poderia ter tido vários comportamentos que eu e vocês provavelmente já tiveram. Jesus poderia falar para Pedro, Pedro, te avisei, hein? Te avisei, não falei? Não me ouviu. Jesus fez totalmente diferente, Jesus acolheu. Tanto que Pedro tornou-se o maior pregador da história. Né? Se nós estamos aqui hoje com esse material maravilhoso que trabalha inteligência emocional, tendo Jesus como base, tendo princípios cristãos, é porque Pedro continuou levando esse evangelho. É nesse momento que o teu filho tem os piores comportamentos, e os comportamentos não saudáveis, é hora de acolher. É a hora de ter altruísmo. Gente, os nossos comportamentos, eles conseguem modificar todos os esquemas psíquicos na mente das pessoas. A teoria da inteligência multifocal, que o Dr. Augusto Cury escreveu, que é o processo de construção dos nossos pensamentos, fala muito sobre isso, essa relação de janela de memória. Vocês aplicam janela de memória na sala? Killer e light. Killer e light, muito bem. Gente, essa janela de memória, já trouxe para vocês em diversos encontros da família, são as nossas janelas com carga emocional. E quando a gente olha para a teoria da inteligência multifocal, elas representam só 10% do nosso córtex pré-frontal. Acontece que tudo que tem emoção gera um estrago danado no nosso cérebro se for com carga traumática, que é aquilo que nós chamamos de killer. Gente, eu vou conseguir evocar memórias de vocês aqui extremamente interessantes. Querem um exemplo? O que vocês almoçaram hoje? Vou jogar um gatilho. Vocês lembram? Sim. Tava boa a comida? Tava. O que vocês almoçaram uma semana atrás? Mas não acredito. Como não lembra? Precisa lembrar. O que vocês almoçaram há 2 semanas atrás? Vou melhorar para vocês. Salada, com certeza. Né? Mas olha só, o que vocês comeram, almoçaram no Natal? Vai, Lorena. Esse marca, né?
Um salpicão, sempre tem. Olha aí. Um pernil. Olha. Tinha bolo. Tinha bolo? Tomate. Sempre tem pudim. Isso, ó. Que delícia. Olha que interessante, gente. Vocês são capazes de lembrar. Olha, gente, elas lembram o que elas comeram há 1 ano atrás. Mas elas não lembram que almoçaram há 2 semanas. Por quê? Porque tem carga emocional, foi um momento especial. Certamente vocês estavam ali com pessoas que vocês amam. Olha o significado do comportamento de nós, enquanto famílias, na psique dos nossos filhos. Muitas vezes, essas memórias traumáticas elas se expandem com uma proporção em que as janelas de memória light elas não aparecem. Os filhos não conseguem ver o amor que nós temos nas pequenas coisas, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. É por isso que a gente precisa pensar que tipo de comunicação eu tenho tido com meu filho em casa. Como têm sido os nossos comportamentos, atitudes e ações. Acho tão importante quando você fala, eu sou mãe, né? Então, eu acho tão importante a gente conseguir compreender e fazer essa análise, tanto de nós mesmos, né? Para a gente poder entender e compreender os nossos filhos. Sabe, opa, aqui eu pauso, né? Aqui é uma pausa, vamos respirar, né? Opa, antes de conversar, antes de ir para, né? Tá de castigo, não sei o quê. Vamos respirar, vamos pensar junto, né? Por que aconteceu isso? Isso é tão importante, né? E a gente conversou lá no início da importância da atividade em família ou da revista. Nós temos uma pergunta relacionada a isso para você. Então, Ju, pensando nisso, o que a Lorena também estava colocando, com o 8º ano, por exemplo, a gente tem trabalhado essa falta de conexão com a família no sentido do excesso das redes sociais, né? Então, inclusive, é um tema que os alunos trouxeram para nós, né? Ai, mas meus pais não me dão atenção devida, ou, prof, isso é muito importante, o que a gente pode fazer? Então, assim, essa falta de comunicação, ela gera uma falta de conexão, certo? A gente está vivendo uma era do fenômeno do cuidar distraído. Ninguém está percebendo aquilo que acontece à sua volta, né? Você vê em restaurantes pessoas que saem com a família, todo mundo, ai, peraí, ninguém come. Agora, vamos tirar uma foto da comida para postar, peraí. Parece que a gente não vive mais para nós vivemos para o outro, né? Ou então, alguém que vai assistir um show ou vai assistir uma apresentação das crianças, não vê aquele momento, vê pelas telas. É engraçado o quanto nós estamos deixando, inclusive, de usar a nossa memória. Antigamente, nós sabíamos o número de telefone das pessoas de cor. Hoje, gente, eu tenho que pensar para lembrar o número do meu marido. Eu lembro. Deixando claro. Eu lembro, mas olha o quanto nós estamos cada vez mais não memorizando os momentos saudáveis e de qualidade. Dependentes da tecnologia. Dependentes da tecnologia. Inclusive, tem pesquisas que sempre apontam, olha que interessante que eu vou trazer, o impacto do celular e das telas no desenvolvimento das crianças, mas pouquíssimas pesquisas nos mostram o impacto dos pais conectados o tempo todo na educação dos filhos. Então, mas nós já sabemos o quanto isso está gerando uma desconexão. E é engraçado que aí o pai ele fica com aquele sentimento de culpa, que eu já quero dizer aqui que é uma armadilha da mente, e ele inicia o quê? A compensação. E aí ele quer compensar com bens materiais, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, gente, isso já é comprovado, que bens materiais não nos trazem essa sensação de bem-estar. Muito pelo contrário, vai dando um vazio existencial. Querem um exemplo? Eu amo Gustavo Cerbasi, porque eu adoro finanças. E aí ele trouxe um exemplo super interessante um dia, inclusive num podcast também, que eu estava assistindo dele, que ele nunca foi na casa de alguém e viu na parede a foto assim, né? Esse aqui é meu primeiro iPhone. Muito pelo contrário, quando ele ia na casa das pessoas, ele via foto de momentos felizes, foto de casamentos, fotos de momentos em família. Então, o que realmente tem valor? A conexão que nós conseguimos construir juntos. E eu percebo que nós estamos deixando isso se perder. Antigamente, o domingo era o dia da família. Eu me lembro que eu ia para a casa da minha avó, tinha um bacião assim, de maionese para todo mundo. Gente, hoje as pessoas, no fim de semana, é o dia de lavar roupa, é o dia de ajustar para a próxima semana. O que está acontecendo que a gente está se perdendo? O que aconteceu que a gente deixou de se conectar verdadeiramente com as pessoas? Um exemplo que eu sempre falo, na nossa época, quando nós éramos adolescentes, nós aqui jovens, senhoras, perto dos 40 anos,
né, nós tínhamos um caderno de perguntas e respostas, lembra? Verdade, a gente falou sobre isso hoje à tarde, né? Sim, a gente tinha um caderno de perguntas e respostas. Sabia tudo de todo mundo. A gente descobria qual era o prato preferido, qual era a comida preferida, ou então qual era a religião. Tantas coisas que tinha ali, né? Qual o seu programa de TV favorito. A gente conhecia mais as pessoas, porque a gente se conectava mais. Hoje eu vejo pessoas que vivem na mesma casa, gente, e não sabem nem qual foi o dia mais feliz da vida do outro. Ou nem qual foi o dia mais triste da vida do outro. Não sabe qual é o sonho. Qual é o sonho do teu filho? Qual é o sonho do teu marido? Qual é o sonho da tua esposa? A pessoa não sabe, porque não tem esse tempo de conexão. Mas é interessante, Ju. Numa atividade que nós aplicamos, por exemplo, aqui no Fundamental 2, eles tinham que saber algumas coisas sobre a família, né? Enfim, coisas que gostam muito, ou um sonho, ou algo que aconteceu, né? E a gente percebe, assim, né? Às vezes que alguns não conseguiram pontuar, né? E aí a gente percebe a falta dessa comunicação, né? Essa falta de conexão entre as famílias e como é importante resgatar isso, né? Claro. E tem tempo ainda de resgatar, né, Ju? Sim, mas eu não posso ir embora daqui sem falar para vocês que tem uma pesquisa que mostrou o quanto o nosso relógio biológico de percepção... Olha isso, família. O nosso relógio biológico de percepção de passagem do tempo. Ele foi alterado. Quem aí não está com uma sensação de... Meu Deus, já estamos em outubro. O ano acabou. Natal está chegando. Né? Hoje nós até comentamos, meu Deus, eu não tenho mais agenda para participar da feira. Então... O que está alterando, então, a qualidade da percepção de passagem do tempo? Tela. Nós não estamos vivendo mais no mundo real. Nós estamos vivendo o tempo todo conectados. Gente, um exemplo meu que eu gosto de dar sempre é que eu amo rede social, eu amo Instagram. Se vocês olharem lá na minha rede, quem quiser me adicionar, não, né? Juliana.Aguiar 10, quem quiser adicionar aí em casa pode me adicionar. Já tem que eu estou aqui no podcast com as professoras. Eu amo redes sociais. E aí eu percebi que aquilo estava me fazendo mal. Por quê? Estava me tirando tempo de qualidade, inclusive com a minha família, né? Inclusive com o meu marido. Então, o que eu fiz? Falei, vou colocar nesse sistema, qualquer telefone tem, que eu quero ficar 30 minutos por dia. Acreditem vocês, 30 minutos já dava no meu café da manhã. Então, olha o quanto nós não percebemos, o quanto o celular está impactando as nossas vidas. Eu acho que é uma ferramenta extremamente útil, mas a gente precisa tomar muito cuidado com os dispositivos móveis, principalmente nos momentos de conexão em família. A gente não dialoga mais. Né? E aí é engraçado que quanto mais os nossos filhos crescem, mais a gente parte para a crítica. Né? Mais a gente não elogia os pontos fortes dos nossos filhos, nós não elogiamos os comportamentos saudáveis e a gente parte só para a crítica. Gente, a crítica, ela abre feridas emocionais gigantescas. E eu não estou dizendo que a gente não tem que colocar limite nos nossos filhos, porque a gente tem sim que colocar limite nos nossos filhos, com certeza. O limite, eu sempre falo que ele é uma proteção. O exemplo que eu sempre dou, que vocês já conhecem, é... Por que tem muro na escola? Porque é um limite, é o que estabelece uma proteção para que ninguém venha invadir, né? Mas o limite na nossa casa com os nossos filhos é a mesma coisa, é uma proteção. Muitas vezes os nossos filhos não entendem esses limites porque a gente se esquece de explicar os princípios. Por que a gente... Por quê, né? Por quê? Por que a gente está colocando aquela regra? Né? Por que existe algumas maneiras em que o lar precisa funcionar? Por que todo mundo tem que contribuir, cooperar com os afazeres da casa? Nós precisamos explicar os princípios, só que a gente está passando tanto tempo fazendo outras coisas e tão ocupados que a gente não consegue explicar esses princípios verdadeiramente. Né? Eu sempre brinco que minha mãe falava lá em casa que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Funcionou, de fato. Eu estou aqui, mas a gente sabe hoje que tem outras maneiras. A gente sabe hoje que tem outros meios. Né? Eu sempre brinco, né? Nós todos trabalhamos. Vocês iam gostar que o chefe de vocês, quando vocês fizessem algo errado, chegasse aqui gritando um monte com vocês, vocês iam ter vontade de mudar? Vocês iam ter vontade de fazer diferente? Não. Claro que não. Você ia falar assim, vou fazer pior quando ele virar as costas.
Não é assim? A gente tem muito isso dentro de nós. Então, olha a importância de nós olharmos mais uma vez para a inteligência emocional de Jesus, para os comportamentos que ele teve em momentos que aconteceram biblicamente falando com gestão da emoção, para que a gente possa aplicar. Jesus vai deixar um modelo de vida para nós, para que a gente possa replicar em um modelo de vida de sucesso nas relações familiares, de sucesso nas relações de amizade. O comportamento de Jesus é tão assertivo que passou mais de 2000 anos e a gente está aqui falando dele. Continuamos, né? Ele continua a humanidade. modificando a nossa vida, né? Nós, enquanto pais, impactamos a vida dos nossos filhos. Eles vão dar continuidade. Eles vão formar as próximas gerações. Então, nós estamos formando a psique das pessoas que ainda nem existem, com os nossos comportamentos, atitudes e ações de hoje. Então, é necessário a gente pensar nessa comunicação, que muitos de nós têm uma comunicação unifocal. Né? Só para a gente fechar essa relação da comunicação multifocal. O que é a comunicação unifocal? É falar sem pensar. Muita gente fala assim, eu não tenho controle. Tem sim. É comprovado cientificamente que as decisões que não colocam a nossa vida em risco, a gente pensa. Por exemplo, se eu estiver dirigindo um carro e de repente vi um carro ultrapassando, eu não vou pensar. Automaticamente eu vou desviar, eu vou frear, porque esse é um sistema do nosso cérebro para salvar a nossa vida ali naquele momento. Defesa, né? Só que os nossos comportamentos no dia a dia, se você me falar algo que me machuca aqui, eu consigo pensar. A minha vida não está em risco. Né? Eu consigo fazer esse filtro. Eu sempre falo que é como café. Ninguém toma borra de café. A gente passa no filtro. As nossas emoções precisam passar num filtro antes de eu comunicar qualquer coisa. Né? Então, isso é ter uma comunicação multifocal. Gente, é ler as mensagens não verbal do corpo da pessoa. Porque muitas vezes nós não falamos nada em palavras, mas o nosso corpo fala. A gente se comunica de diversas formas, né? Dentro da sala de aula. Exatamente. Né? Legal nessa questão da comunicação multifocal. Com os 500 anos a gente trabalha um pouquinho disso e a gente usa a leitura do binóculo, o óculos 3D, né? Então eles se aprofundam e eles começam a entender um pouquinho melhor dessa questão de você olhar um todo, né? Então isso é muito importante. Eles absorvem muito bem isso daí. Perfeito. Olha só, família, dá para você dar continuidade nos assuntos desse podcast na sua casa, porque as professoras aplicam isso dentro da sala de aula. Né? Os filhos de vocês têm acesso a esse conteúdo, ou seja, vamos realmente aplicar. Né? Quando a gente pensa em comunicação multifocal, gente, é evitar fazer críticas excessivas. Já pararam para pensar o quanto muitas vezes a gente só critica? Julga, né? A gente se esquece de elogiar os nossos filhos. A gente se esquece de potencializar. Eu sempre brinco, né? Eu nunca fui boa em matemática, vocês já sabem, porque vocês me conhecem faz longos anos. Longos anos de escola da inteligência e agora mestre. Mas olha só, gente, eu era excelente em outras disciplinas. Querem um exemplo? Em inglês eu tirava sempre 10, né? Português, eu sempre fui ótima. Olha a minha comunicação, tanto que eu sou uma ótima comunicadora por isso. Mas em matemática eu tirava 30. Como era visto uma criança que tirava 30? Não é inteligente. Mas só que quando a gente pensa, cada um tem uma inteligência desenvolvida. E olhar o potencial no todo. Exato. Né? Então, a gente precisa potencializar aquilo que o nosso filho tem de saudável, aquilo que os nossos filhos têm de fortalezas. Se a gente só focar nos pontos fracos, o que eles vão gerar na mente deles? Que eles realmente não conseguem, né, que eles realmente não irão sair do lugar. A gente vê, uma vez eu vi um relato, eu não me lembro quem que estava falando isso, não sei se foi a nossa gerente, a Rafa, que ela ouviu alguém, ou foi ela mesma, que falava assim, ninguém nessa família aprende matemática. Ela falou, então não vou aprender mesmo. Então, olha o quanto nós vamos nos tornando aquilo que nós ouvimos. Olha o quanto a gente vai naturalizando. Nós somos o resumo das 5 pessoas que nós mais convivemos. Tem até um livro que fala sobre isso. Né? Então, a gente é o resumo das pessoas que estão ao nosso redor. Vão se tornando parte dos nossos comportamentos, atitudes e ações. Porque cada palavra, por exemplo, que nós estamos falando aqui, está abrindo janelas de memória em mim. Sim. Que está abrindo nas famílias, que está abrindo em vocês. Isso vai gerar o quê? Comportamentos. Porque a matéria-prima de todos os nossos comportamentos, atitudes e ações é o quê? Os nossos pensamentos. Por isso que a gente precisa pensar muito e realmente ter uma comunicação multifocal. Jesus tinha. Em todos os momentos em que Jesus estava sob pressão, o que ele fez? Ele
Teve momentos em que ele reservou só para ele. Silêncio proativo, né? O silêncio proativo. Até aquela passagem da Sexto mulher ano adúltera. Tá aprendendo silêncio proativo. Tá aprendendo, olha aí, família. Até aquela passagem da mulher adúltera, né? Sim. Jesus era um grande intérprete das leis. Aquilo era para pegar Jesus, viu? E aí foram até ele e perguntaram o que tinha que fazer com aquela mulher, mas não levaram o homem, só levaram aquela mulher para ser julgada. Jesus poderia dar muitas respostas quando ele olhasse para as leis da época das nações. Ele não deu nenhuma resposta. Então, ali no foco de tensão, ele simplesmente agachou, ele ficou escrevendo na areia, ele conseguiu acessar a sabedoria dentro da mente dele. Quantas coisas nós falamos que vai causar um estrago danado na nossa vida por não pensarmos antes de agir e reagir. Pratique o silêncio proativo, família. Isso também é ter uma comunicação multifocal. Isso também vai melhorar a qualidade de vida. Eu sempre tento praticar isso no meu dia a dia. Eu sempre tento levar para a minha vida. No momento de tensão, não fale. No foco de tensão que ninguém raciocina direito, a melhor resposta é não dar resposta. Eu gosto do foco de tensão. A gente ensina a mesa redonda do eu, né? A mesa redonda do eu, ela é fora do foco de tensão. A gente aplica fora, né? Como se a gente pegasse o nosso problema aqui, a gente colocasse esse problema numa mesa redonda, como nós estamos fazendo aqui, e a gente fosse se fazendo perguntas, até a gente resolver esse problema em si. Então, eu já dei até esse exemplo para vocês, tem uma propaganda do canal Futura que ficou muito, muito marcada para mim, que eles falam que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. São as perguntas certas que nós fazemos para nós que gera esse autoconhecimento. Exatamente. Ou seja, a gente tem que se colocar, às vezes, numa mesa redonda, né, para que a gente possa, de fato, sair do circuito fechado da memória. Né? Eu sempre falo que as pessoas elas ficam muito aprisionadas num lugar em que todas elas deveriam ser livres, que é a nossa mente. Né? Quanta gente não faz uma limpeza mental. Jesus fazia isso o tempo todo. Jesus se recolhia o tempo todo para que ele aplicasse essas limpezas mentais. Nos jardins, né? Gente, vocês já pararam para pensar a quantidade de estímulos estressantes que Jesus tinha naquela época? Com certeza. Muito. Gente, o mundo não mudou nada. Ele andava contra, né, a maré. Gente, naquela época já tinham pessoas que faziam questionamentos acerca do quê? Da felicidade. Né? Para ser feliz tinha que ter dinheiro, tinha que ter prestígio social, tinha que ter a beleza, o padrão de beleza da época, porque isso também vai sofrendo mudanças ao longo da história da humanidade. E Jesus, ele vem e ele ensina o quê? As bem-aventuranças, que é o quê? O segredo da felicidade inteligente. Então, é necessário a gente saber que em família, ser feliz não significa que a gente nunca vai ter problemas. Não significa que a gente nunca vai ter frustrações. Não significa, família, que teu filho nunca vai ter um comportamento não saudável, porque ele vai. Lembra de você? Né? Lembra de mim? Lembra de vocês? Todos nós tivemos. Então, essa felicidade inteligente é realmente saber lidar com as perdas e frustrações. É realmente saber lidar com os problemas. É realmente, de fato, trabalhar e treinar essa comunicação não violenta, que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês daqui a pouco com as professoras aqui para vocês no podcast. Mas olha só, gente, quando a gente pensa nesse processo de comunicação, eu sempre falo, olha para a tua história, olha para os teus pais e lembrem qual tipo de comunicação eles tinham. Será que a gente não está replicando? Mário Sérgio Cortella sempre fala, né? Por que fazemos o que fazemos? Uhum. Por que nos comportamos da maneira que nos comportamos? Então, ele também fala que só é um bom ensinante quem é um bom aprendente. Aprendiz, é isso mesmo. Por isso que a gente está aqui hoje aprendendo ferramentas de gestão da emoção e ferramentas para potencializar a educação dos filhos de vocês. Muito bem. Ju, então, para a gente finalizar, de uma forma sucinta, o que a gente poderia deixar para as nossas famílias do Colégio Aliança de mensagem ou né, até algo mais prático que eles poderiam aplicar, então, com os filhos em casa, além, né, das nossas atividades que nós temos da família? Gente, eu sempre falo, façam as atividades que as professoras enviam aqui do Material Mestre dos Mestres, da Escola da Inteligência. Eu volto a dizer para vocês, famílias, isso não é uma tarefa de casa, isso é um tempo de qualidade. Eu não posso ir embora sem dizer para vocês qual é a verdadeira missão da família. Vocês sabem qual é a missão da família? A missão da família é expandir o amor que nós recebemos do Pai. Né? Da mesma forma que a oração do Pai Nosso, a gente já começa chamando como Deus?
Pai Nosso. Todos nós fazemos parte de uma grande família humana. Então, para que a gente possa expandir esse amor para os nossos filhos, a gente precisa saber que o amor, ele é o quê? Uma tomada de decisão. Então, é pelas suas ações, né, pelos seus comportamentos que o teu filho vai sentir o teu amor. E, gente, amar não é passar a mão na cabeça, não, né? Sempre brinco. Mas Claro, é colocar limites, é sim estabelecer as regras, sempre ensinando os princípios, mas mais do que isso, é se conectar verdadeiramente com a família, é realmente conhecer quem é o meu filho, né? Que valores eu quero passar para ele, é refletir o tempo todo como está a qualidade do nosso mundo interno, para que a gente possa também impactar de uma maneira positiva o mundo interno dos nossos filhos. Então, acho que a dica mais prática que eu deixo aqui é: façam os exercícios do livro da família, não só aqui da nossa revista da família, mas também do material dos filhos de vocês, porque vocês vão perceber que existem coisas muito preciosas que vocês podem aprender aí e verdadeiramente cruzar mundos emocionais, como Jesus cruzava com as pessoas que estavam ao seu redor. Nossa, Ju, foi muito bom esse nosso bate-papo aqui, né? Essa nossa conversa. E tenho certeza que quando os pais olharem ali o material, vão ver muitas dessas ferramentas que nós falamos aqui, que nós estamos ensinando, né? Instruindo os filhos, e eles também vão poder aplicar para eles, né? Então, que a gente possa sair daqui realmente exercendo esse amor que é dado para nós e nós podermos passar tanto para os nossos filhos quanto para os que nós temos contato. É isso aí. Obrigada, Ju, pela sua presença. Obrigada, queridas famílias. Até a próxima. Obrigada a toda a família do Colégio Aliança.